Olá, galerinha do Holisticamente falando, trazendo aí a quinta casa, né? Agora, no caso, quinto passo aí que Gibran traz pra gente, trazendo o andar do ser humano, as casas que nós na evolução devemos dar atenção de uma forma bem mais diferente do que nós entendemos, né? É a sabedoria sobre traçar esse caminho, essa jornada. E como sempre, ele traz a ideia do mito, que é o centro. O que é o centro desse mito? É apenas um personagem, o homem. O homem, quando nessa história, nessa poesia, né? Ele é o centro e os demais personagens ali, eles trazem aspectos emocionais, mentais, onde trazem algo de inerente do ser, que ele não consegue olhar por si, então se projeta de dentro para fora, criando um mito. Isso é a harmonização, é o centro, através das suas emoções, das suas psiques, ali, se organizando para que você dê estrutura, valor, ressignifique aquilo. E já trazendo um pouco disso, a gente vem trazer comer a comida e a bebida. Então, nesse momento, ele está lá de novo, indo embora, né? O profeta ali, ele vai embora da cidade, as pessoas se aglomeram depois de 12 anos para tentar entender um pouco do que esse ser veio trazer e tanto tempo perdido e nunca deram atenção. Então, o dono de uma estalagem, nada mais digno, né? Porque normalmente quem pergunta é o personagem central, ele também central não, ele é um personagem ali de representação. E ele, o dono da estalagem, representa exatamente aquele homem que alimentou as pessoas por comida e bebida. E nada mais justo ele querer entender, e eu que só alimentei os homens por comida e bebida, será que eu fiz a minha parte? Então aí Gibran traz a ideia do que é a comida e a bebida. Fala-nos sobre a comida e a bebida, né? Disse esse homem. E ele respondeu: devereis viver da fragrância da terra. E tal como uma planta sustentar-vos com a luz, mas como tendes que matar para comer, e retirar o recém-nascido do leite de sua mãe para aplacar a vossa sede, então fazei disso um ato de veneração, e fazei de um altar onde os puros e inocentes da floresta e da planície sejam sacrificados para aquilo que é mais puro e ainda mais inocente do homem. Quando matardes um animal, dizei-lhes como todo o coração: pelo mesmo poder com que te abato, também sou abatido, e também serei consumido, porque a lei te entregou nas minhas mãos, me irá entregar a uma mão mais poderosa. O teu sangue é o meu sangue, mas não são do que a seiva que alimenta a árvore do céu. E quando esmagardes uma maçã como os vossos dentes, dizei com todo o vosso coração: as tuas sementes viverão no meu corpo, e os botões do teu amanhã florescerão no meu coração, e a tua fragrância será a minha respiração. E juntos nos regozijaremos em todas as estações. E no outono, quando colherdes nas uvas das vossas vinhas, dizei todo o coração: também eu sou vinha, e o meu fruto será colhido para alargar. E tal como um vinho novo, serei conservado em jarros eternos. E no inverno, quando provardes o vinho, que haja no nosso coração uma canção para cada taça, e que a canção haja a recordação dos dias de outono da vinha na larga. Nossa, que legal, né? É muito, muito profundo isso, mas vamos entender essa beleza, né? Então, assim, um homem que vive essas 12 casas astrológicas é um homem que conseguiu completar a sua consciência, né, em todos esses campos, inclusive o da morte. Com um homem que tem uma consciência da comida e da bebida com esse valor, ele consegue trazer em si a consciência de servir algo maior.
e que a vida gera vida. Já que todos nós nos alimentamos de vida, ao respirar tem vida, né? Quando nós comemos tem vida. Quando a gente respira, quando alimenta, quando bebe, quando fala, quando pensa, quando vê, tudo tem vida, tudo se dá vida, tudo é energia, tudo é fluídico. E do mesmo jeito, quando consumimos isso, também soltamos, elaboramos isso. E que vida gera vida. Quando você passa a ter consciência disso, você começa a ter uma ideia muito melhor. E quando você entende assim também, eu tenho uma alma, né? Como a gente fala, nós não temos uma alma. A nossa alma tem um corpo. É bem diferente, porque esse corpo da terra e da terra irá voltar. Então, quando você tem essa essência que seu corpo também é nutrição da terra, que ele faz esse processo aqui como a fruta, como o animal, como seus pensamentos, como suas emoções, elas passam por processos, né, de lapidações, tanto o material volta para a terra, como seus pensamentos, suas emoções elevam. E você, como centro disso, de harmonização desse conhecimento, a capacidade de se virar para dentro e perceber que você trabalha o corpo e você trabalha a alma através da sua mente e do seu espírito. Da forma que você alimenta isso para cima e alimenta isso para baixo. Não é só um comer, né, desnorteado. Então nós temos muita sede, muita fome do que, né, já dizia a música. Quando a gente não conhece esse excesso de fome, de sede, a gente sai achando que é fomes materiais. E aí a gente gera vícios, compulsividades, excesso de capitalismo, e a gente acaba deteriorando tudo que está à nossa volta, inclusive o nosso corpo. Quando a gente entende que nossa alma tem fome e tem sede de sabedoria, e como alimentamos? Através das nossas emoções e mente. Então, é onde ela fala assim, que né, nesse ponto ele traz um pouco junto com a Lúcia Helena, que eu estudo, e ela fala que os medievais, entre outras pessoas, comparavam muito, né, essa parte mental aí. Por exemplo, a carne representa a terra, nesse caso. Então, a terra também vai ser devolvida à terra, né? Então, o corpo humano, a carne ali, vai ser devolvida à terra. As emoções são o ar. Então, quando eu expiro, né? Eu tô trabalhando e alimentando essa parte emocional. O fogo ali que queima, ele traz exatamente o quê? A mente. Então, quando eu percebo que esse fogo, ele representa o sagrado, o iluminado, ele traz a visão, o olhar daquilo. Então, quando eu começo a dar esse tipo de propriedade de que nossos pensamentos e emoções, eles precisam ser alimentados e de forma tão quanto importante o nosso corpo. Porque pensamentos que não são alimentados de forma idônea, amável, geram pensamentos compulsivos. E as emoções, quando não são olhadas e alimentadas de forma correta, gera obsessividade. Então, olha como isso está muito presente no nosso momento. Então, por que as pessoas talvez não estejam olhando, se alimentando, né, de forma importante? Então, ele também traz o quê? Que a Lúcia Helena traz que hoje o número de doenças cardíacas, né, pessoas que morrem, têm problemas relacionados ao coração muito grande. E o que está associado? Está associado ao egoísmo, está associado à raiva, está associado ao ódio. Então, nós temos muito mais pessoas hoje egoístas, que só conseguem olhar o ter, né, para mim, consumir, guardar, né? E nesse momento a gente esquece do ser, e o ser está exatamente nesse olhar para dentro, as emoções. A gente entender que em algum momento da vida nós vamos precisar evoluir. E evoluir o que, Tati? Nós vamos evoluir a ignorância, a sabedoria. É esse tipo de alimento que tem que estar junto a nível material e a nível
etéricos, né? E aí emocionais também, que cabem um pouco nesse meio campo. Então, quando você percebe que a filosofia vem de amar a sabedoria, um homem que se torna filósofo, quando ele passa a entender que ele vai ter que iluminar essa ignorância, seguir esse caminho de elevar a sua ignorância, e aí ele se torna um filósofo. Né? E já que nós temos que matar para comer, como ele diz, né? Tirar o alimento do recém-nascido, né? O leite do recém-nascido. É exatamente quando a gente, às vezes, pega o leite ali dos bezerros, né? Faz essas coisas, come as carninhas e tá tudo bem, cada um come aquilo que realmente sente que tá te nutrindo. Não é sobre o que você come, mas é sobre a forma que você come, né? É o que ele traz. Ele não se apegaria a detalhes tão pequenos do que você come. É para que você serve. Então, aquela comida tá te servindo para algo maior. Você tá alimentando aquilo de forma sagrada para te nutrir e aquela vida ser digna de ser sacrificado, o sacrifício de servir a sua alimentação para algo maior. Aquele ser, ele está realmente dando aquela parte da pureza, da inocência para você se alimentar. Está sendo tirado dessa conexão da natureza para te servir. E você está em serviço da natureza? Você está substituindo essa inocência, essa pureza de forma tão digna e correlata? Então o problema não é o que você come, o problema é como você come. Você come para o sacro ofício? A sua mesa é um banquete ou sua mesa é um altar? Onde você agradece a cada semente, porque a semente também gera sementes. Então que aquela semente que você esteja comendo, daquelas frutas, daqueles legumes, que elas possam nutrir o seu corpo, para que você também gere sementes de sabedoria, sementes de legado. O homem, ele só é grande naquilo que ele faz, não naquilo que ele constrói, né, de forma externa. Tudo se deteriora com o tempo. Agora a sabedoria, a palavra, o legado daquela existência, aquele aprendizado, aquilo não. Isso não se deteriora com o tempo. Então, é essa semente que a gente tem que estar dedicado a trazer. E que mais? Platão traz a ideia, né? Como eu acabei de falar, começar a olhar as coisas e falar, para que me serve isso? E olhar para as coisas e para o mundo e falar, como eu sirvo isso? De que forma eu sirvo isso? Mudar, virar essa chave, esse trocadilho. E do mesmo jeito que ele usa a passagem da árvore ali, né, de que a vida vem de cima. Porque quando a gente tira essa vida, tudo se decompõe. E essas raízes trazem essa vida para a terra. Quando essa seiva, né, iluminada para de nutrir, acaba a vida, tudo decompõe, tudo se desfaz e perde a forma. E se do pó ao pó. Então que a gente entenda que tanto essa célula, né, essas matérias, elas evoluem com a essência ali. Quanto maior essa essência, essa alma, esse templo, essa cápsula é nutrida por essa alma, por essa sabedoria, por essa evolução, essa cápsula também evolui. E quando ela volta para a terra, né, para suas raízes, e a seiva volta para cima, é feito o serviço de servir. Então você vai ajudar outros seres que serão regerados, novas sementes, com algo que já está uma essência muito mais elevada para poder compor. E é aqui também. Então você faz o serviço, você faz o seu legado, né? E você vive em paz com a mente e com a morte, porque você está a serviço de algo maior. E se você não estiver mais a serviço, que seja decomposto. Não estou mais a serviço a nada. Então que seja devolvido a seiva, né? E a terra. Então fica aí o aprendizado.
Nesse passo a gente consegue evoluir muita coisa apenas no ato de comer e beber. Como é grande, Gibran. Gratidão.